Pois é, e depois dessa super entrevista do Herbert Henrique, a gente vai para a nossa super bancada. Vamos começar o debate listando os zagueiros que já foram chamados pelo técnico Filipão nessa nova fase, da família Scolari. Vamos ver aí, você confere na sua tela os zagueiros que já foram convocados até agora. Thiago Silva, Davi Luiz, o Thiago Silva do PSG da França, o Davi Luiz do Chelsea da Inglaterra, o Dante do Bayern de Munique da Alemanha, o Miranda do Atlético de Madrid da Espanha, tá aí o Hever também do Atlético Mineiro, o Dedé do Cruzeiro de Minas Gerais, o Henrique do Napoli da Itália, o Marquinhos do PSG da França, o Dória do Botafogo do Rio de Janeiro, o Leandro Castan do Roma na Itália, tem também o Rodrigo Moledo do Metalist Kharkiv da Ucrânia. E esses foram os 11 já convocados por Filipão. A gente tem uma super bancada que todo mundo entende muito de futebol. Eu queria começar perguntando para um zagueiro, nota 10, um gaúcho, campeão do primeiro turno com o Piauí, técnico do Piauí, Paulo Moroni. Pela sua experiência, Moroni, pelo que o Filipão já apresentou até agora, como é que você acha que ele deve decidir sobre a convocação desses zagueiros? Bem, eu vejo a maneira do Filipão montar a equipe dele, ele já pensa em algo à frente, ele não espera muito do resultado que o atleta pode vir a crescer, ele já vê o jogador completo. Ele trabalha com jogadores mais seguros. Eu acredito que o quarto zagueiro, os três são muito bons, tranquilamente, e o Hever, talvez, pelo fato dele ser mais grupo, mais equipe, assim, mais coletivo. O Dedé já é um jogador muito bom também, voluntarioso, mas é um jogador mais individual. Eu acho que ele deve ficar correto. Agora, a experiência anterior, já dos jogos anteriores, isso pesa na hora da escalação? O Moroni falou sobre a questão do Filipão se sentir seguro, de gostar de jogadores mais seguros. E isso ele só pode ter essa certeza dessa segurança depois dessa avaliação que ele já fez dos últimos jogos no Brasil. Realmente, o Thiago e o Davi Luiz, esses dois certíssimos titulares. O Dante também. O Dante joga no maior time do mundo na atualidade, o Bayern de Munique. É titular de um time extraordinário. Então esse jogador só pode ser bom. Esse vai também. E o quarto dos zagueiros, entre o Hever e o Dedé, que ultimamente eles têm falhado bastante. O Dedé fez uma péssima partida agora recentemente pelo Cruzeiro, na Libertadores da América. Mas eu ainda acredito mais na convocação do Dedé como quarto zagueiro. Bom, o zagueiro é muito importante. A zaga brasileira, Herbert Henrique, na sua opinião, está bem representada, em se confirmando esses três nomes que eu acho que são realmente confirmadíssimos, o Davi Luiz, o Thiago Silva e o Dante, mais aí um quarto zagueiro. A zaga do Brasil te dá segurança nesse momento? Me dá sim. Dos setores da seleção brasileira, o mais consistente, eu acho que é o setor defensivo. Eu acho que você está vendo aí Dante, Davi Luiz, o Thiago e eu acho que o Hever. Eu acho que o Hever vai para a Copa. Agora, eu queria perguntar para o Moroni, ele que jogou inclusive pelo Vasco da Gama. Sim. Aliás, tem uma história do Moroni aqui em Teresina, jogando pela seleção do Rio Grande do Sul contra a seleção do Piauí em 80 e quanto, Didi? 82 e 83? 81. E o Dunga também jogou. O Dunga aqui em Teresina. Então, o Moroni tem uma experiência absurda. 94, o Ricardo Rocha não jogou a Copa, mas ficou no banco. O Zagallo e o Parreira se utilizaram da experiência do Ricardo Rocha. E os titulares foram Márcio Santos e o Aldair. Você não acha que nessa zaga do Brasil não poderia figurar o Lúcio, que está em ascensão no Palmeiras? Depois que ele chegou, o Palmeiras ascendeu, tem 32 anos e seria o xerife da seleção, já que a seleção não conta com nenhum jogador com tanta experiência. Isso não é pergunta de palmeirense apaixonado, não. Coração ao vivo. É o coração ao vivo, falando mais alto. Mas pode responder, Moroni. Filipão não vai nessa. A seleção, geralmente, ela é montada em cima do momento. Logicamente, tem alguns jogadores que conseguem perpetuar um desenvolvimento individual muito de longo tempo, estável. O Lúcio também, dentro da minha visão, é um excelente zagueiro, sempre foi. Caiu um tempo e está recuperando essa condição. Não sei se nesse momento o Filipão daria essa oportunidade, mas é um jogador interessante. Mas eu teria uma coisa para falar do zagueiro, porque eu, como treinador, todo mundo dá pitaco, eu quero dar meu pitaco na seleção. Eu acho que o Brasil está jogando de forma contrária. Eu colocaria, no meu caso, botaria o Luiz do lado direito e o Thiago do lado esquerdo. Porque o Brasil sempre caracterizou o zagueirão
força, determinação, raça e um quarto zagueiro mais clássico. E eu vejo os dois jogando, no conforto do Luiz do outro lado, parece que está torto, ele não está... Está desconfortável para você. Para mim ver que ele está... Eu acho que teria um equilíbrio maior se houvesse uma Você acha que o Filipão pode tentar fazer esse Mas teste? ele está lá dentro, o Filipão tem 300 mil horas de voo mais do que eu, mas é assim uma sensação que eu tenho de fora, né? Mas o que eu quero colocar também aqui, já falando dessa questão da garra, do jogo clássico, Thiago, que não é o Silva, é o Melo, que está aqui, Thiago, zagueiro, que sempre joga, né, lá, dependendo do ponto de vista lá atrás ou lá na frente, mas zagueiro é para fazer gol também? Ah, não tenha dúvida, e é nesse aspecto que o Hever também se destaca, né? Ele cabeceia muito bem, ele vai à área adversária e confere muitos gols, ele é um zagueiro estável e eu acho que por isso ele leva uma certa vantagem em relação ao Dedé, que realmente caiu um pouco de produção, não vive mais aquela fase de quando ele estourou no Vasco da Gama. Acredito eu que hoje toda grande equipe começa por uma grande defesa, né? Aquela história de que a melhor defesa é o ataque não existe mais, a defesa do Brasil é muito sólida, os três já estão definidos, o Thiago, o Davi e o Dante, e o Hever, na verdade, na minha opinião, está mais preparado para compor essa equipe. E até porque, como eu coloquei aqui no começo, ele também dá conta do recado lá na frente, leva perigo sempre que vai à área adversária. E é bom que se diga que esses zagueiros aí, esses que a gente está citando, todos eles costumam apoiar o ataque, né, Didimo e Moroni? E Sempre sabe marcando que eu gols. queria de vocês, né? Sobre a mesma pergunta que eu fiz para o Thiago, dessa questão do zagueiro, mesmo atuando na defesa, está lá na linha de frente ajudando a fazer gol. Isso depende muito daquilo que é combinado com o técnico. Para ele ir, alguém tem que ficar lá fazendo a cobertura, né, Moroni? Não pode ir Então, abandonar a isso defesa, deixar tem só o que haver goleiro lá. entendimento, Geralmente a né? bola parada é o maior trunfo do zagueiro, né? A maior possibilidade. Outra coisa, assim, a maior característica de um zagueiro é a imposição. Nós temos exemplo com o Ricardo, na época o Piauí foi campeão, em 85, eu tive no Guarani na mesma época que ele chegou, ele foi para a lateral, o Guarani. E o Júlio César, que errou o pênalti na Copa de 86, parece que foi, chutou do poste, a bola saiu, ele acabou machucando. E aí eu não acertei o contrato e o Ricardo veio para a zaga do Guarani e ali ele deu o salto dele e eu fui para o Vasco no ano seguinte. O Ricardo, era uma estatura mediana que nem a minha, mais ou menos, só que ele tinha uma imposição. Então o zagueiro, e por isso que o Brasil está muito servido, nós temos um zagueiro em posição física, força, que é o Luiz, e o Thiago, ele tem uma imposição pela capacidade de atuação. Todo mundo respeita ele. A liderança. A liderança. Então, o Brasil, acho que talvez na história, eu não sei se teve uma defesa tão completa, assim, do lado teórico. Um Vamos ver complementando agora o na outro, prática. cada um com mas uma característica importante e muito decisiva importante, para o jogo. E Essa questão da altura é importante? Quanto você tem de altura, Moroni? eu tenho 80, mas eu sou baixinho, sou Para zagueiro, pra zagueiro, quando a gente pensa em zagueiro, a gente pensa logo a Alemanha, para ter uma boa altura, ideia, né? a Alemanha geralmente, quando vai levar garotos para lá, a menos de 1,90 m não... Para zaga não vai. Mas você tinha impulsão, não? Moroni? Agora, A minha impulsão era de jogador de vôlei, era mais de 70 centímetros. Apoiava o ataque e marcava gols também? Não, eu fui pé frio no Vasco pra caramba, nunca fiz um gol, cara. Eu cabeceava, era o referência na bola aérea. a questão dos zagueiros, você vê o seguinte, olha, na Copa de 94 nos Estados Unidos, o Parreira tinha o Moser, do Flamengo, era considerado titular, inclusive, aí foi reprovado no exame médico. Isso. Tinha o Ricardo Gomes, extraordinário, cortado por uma contusão. O Ricardo Rocha, contundido logo na abertura da Copa. E ele, então, colocou o Aldair e o Márcio Santos, e com os dois o Brasil ganhou a Copa. É interessante o futebol, né? Olha, O pois Ricardo não, Rocha se recuperou e mesmo assim... Não voltou. Não voltou, né, Didi? Não. Olha, a gente vai fazer o seguinte, aqui no Arena Brasil a gente quer fazer a escalação da seleção brasileira antes do Filipão. Vamos dar a nossa escalação e depois a gente vai conferir, de acordo com as opiniões aqui dos nossos convidados, se vai bater com a seleção que foi convocada pelo Filipão, que vai ser convocada pelo Filipão para a Copa de 2014 no Brasil. Então, pelo que eu entendi aqui, eu acho que há uma unanimidade dos 4 zagueiros, os 3 que já estão praticamente confirmados, Dante, Davi Luiz, Thiago Silva e o Hever. É isso? Há uma unanimidade aí? Ou Não, você discorda? eu acho que o Dedé tem chance também. Tem chance. Wellington, você vai ver como é que fica essa escalação. Você vai escolher depois ou o Hever ou o Dedé. Mas como eu acho que a maioria escolheu o Hever aqui, né? Na lista dos 30 a gente coloca para não errar. Tá certo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, a opinião de vocês na Super Bancada. Hoje falando sobre a zaga brasileira, analisando um pouco o desempenho da nossa defesa. Com licença, eu quero dar um recado agora aos nossos telespectadores.